Olá, o meu nome é Kátia e o que irei relatar aqui aconteceu comigo no ano de 2009. Naquela época, eu trabalhava de babá, cuidando de 2 garotos, e naquele dia era para eu estar de férias. Mas os pais dos garotos falaram que se eu ficasse com eles, eu iria receber uma gratificação a mais. Então aceitei. Eu havia de ficar lá umas 2 horas a mais no meu expediente normal. Então, eu chegava às 8 e saía às 10, pois os pais do garoto trabalhavam numa empresa 24 horas. E eu e outra babá cuidávamos das crianças. E quando eu saía, ela logo chegava. Mas naquele dia, ela estava doente, então somente eu ficaria com os meninos. Bem, já eram 11h30 da noite e estava quase na hora de eu ir embora. Porém, eu estava enrolando um pouco, devido à chuva forte que caía lá fora. E foi quando alguém bateu na porta. Achei que eram os pais das crianças que tinham chegado mais cedo. Então fiquei feliz, pois tinha medo de andar naquela estrada sozinha à noite, ainda mais naquela chuva. Porém, a minha felicidade durou pouco, pois quando abri a porta, eu vi que era um velho, de uns 70 anos. Ele estava com as roupas todas rasgadas. Perguntei o que ele queria e ele me pediu para entrar. É lógico que eu disse que não. E ele disse que precisava se abrigar da chuva. Mas já que não podia entrar, então que eu lhe desse um pouco de dinheiro para ele comprar comida. Falei educadamente que a casa não era minha. E então eu não iria lhe dar dinheiro, pois tinha certeza que ele usaria esse dinheiro para comprar drogas ou pinga. Mas não satisfeito, o velho falou em um tom ameaçador: "Já que você não vai me dar o que eu quero, você não vai passar dessa noite, vadia." Bati a porta na cara daquele velho desaforado e entrei para dentro. Bem, as horas passavam e deu meia-noite e finalmente os pais dos garotos chegaram. O casal simpático falaram que era melhor eu dormir ali, pois já era tarde e a chuva não dava tréguas. Mas recusei o convite e disse a eles que precisava ir embora, pois a minha mãe ficaria muito preocupada. Eles fizeram uma cara de preocupados, mas me deram boa noite, e então eu fui embora. Saí naquela chuva de vento com uma sombrinha que não me protegia nada da chuva. Eu passava por uma estradinha de puro barro, e nessa estradinha havia uma mata dos lados. A estrada estava escura. Então eu usei a lanterna do meu Nokia 1100, que era o celular da época. Mas na metade do caminho eu comecei a escutar um barulho na mata, como algo me perseguindo. Eu olhava para o lado, mas a única coisa que eu conseguia ver era um grande vulto negro passando de um lado para o outro. Então eu comecei a correr, até que certo ponto eu escorreguei no barro e caí na lama. E devido à minha miopia, eu tenho que usar óculos. Mas quando caí na lama, os meus óculos saltaram e caíram a 1 metro à minha frente. A sombrinha quebrou toda. E de repente, eu vi um enorme vulto negro passando na minha frente. Mas era enorme mesmo. Joguei a luz da lanterna naquele vulto, mas só vi uma silhueta negra borrada. Eu estava sem óculos, então para mim aquilo era uma pessoa com uma capa preta de chuva. E eu disse: "Oi, pode me ajudar a levantar?" Então eu só ouvi um rosnado grave e aquele vulto passando caminhando na minha frente, cruzando a estradinha de canto a canto. E em seguida, entrando na mata. Eu ainda no chão, eu vi os meus óculos à minha frente. E
Foi aí que eu pude ver aquela coisa pisando nos meus óculos enquanto atravessava a estrada. Em seguida, subiu uma enorme caatinga de cachorro molhado. Me levantei com o celular na mão e corri para casa. E mesmo não enxergando direito o caminho, pelo fato de estar sem óculos, eu consegui com muito esforço chegar em casa. E assim que cheguei, eu tranquei as portas e as janelas, pois eu estava com um mau pressentimento. Senti que aquele vulto que estava me seguindo parecia estar brincando comigo. E assim que tranquei tudo, algo muito pesado se chocou contra a porta. Corri no quarto do meu falecido pai e peguei uma espingarda que ele tinha deixado. Eu e a minha mãe guardavam essa espingarda para a nossa proteção. Eu me lembro que quando criança, o meu pai me ensinou a atirar. E certa vez eu perguntei a ele por que ele queria ensinar uma garota a atirar. E ele disse que seria útil um dia. E esse dia chegou. Para o meu azar, a minha mãe não estava em casa, pois ela havia ido até a casa de sua irmã. E devido à forte chuva, ela decidiu ficar por lá mesmo. A criatura se chocou mais umas 3 vezes contra a porta, até a mesma se romper. Eu estava com a espingarda empunhada em direção à porta, apenas esperando aquela coisa entrar. E assim que a coisa entrou, eu pude ver aquele borrão negro na minha frente. Parecia um gorila de uns 2 metros de altura. A coisa emitia um som muito assustador. Era um tipo de urro misturado com grunhidos de porco. Então, mesmo sem enxergar direito, eu fiz o que muitos fazem. Atirei 2 vezes para depois perguntar quem era. Mas não perguntei não. Fiquei calada com a arma apontada. A criatura soltou um uivo de dor ensurdecedor e correu para o meio da mata. Dei um suspiro de alívio, pois sabia que eu havia acertado os tiros. Pois se eu estivesse errado, com certeza estaria morta. Pois agora a espingarda estava descarregada. Saí correndo da minha casa para a casa da minha patroa, e ela estava acordada. Ela falou que escutou um tiro, e depois outro tiro. Contei a ela tudo o que havia acontecido. Acordamos o esposo dela, que acreditou no que falamos, pois ele viu o meu estado de total pânico. Ele ficou horrorizado com o que contei. Então, ele pegou uma espingarda que tinha e ficamos acordados a noite toda, esperando aquela coisa aparecer. Porém, aquela criatura não voltou. Bem, não na casa da minha patroa. Liguei para minha mãe e pedi para ela não voltar para casa aquela noite, pois alguma coisa estava rondando a nossa casa. Ao amanhecer, eu fui para minha casa. Estava tudo destruído. A fera havia voltado lá me procurando. Fui obrigada a me mudar de lá com a minha mãe. E hoje moramos em São Paulo. A cidade de São Paulo é bem movimentada e tumultuada, bem diferente da roça que eu morava. Mas pelo menos aqui eu me sinto segura. E sei que aquela criatura não vai mais me perturbar. Boa noite. Olá pessoal, o meu nome é Álvaro e o que vou relatar aqui aconteceu na minha cidade, no interior do Maranhão. Há muitos anos atrás, o meu tio falava que morava uma mulher muito estranha em nossa cidade. Ela não falava com ninguém, apenas acenava em nossa direção.
e nós acenávamos de volta. E desde que essa mulher se mudou para a nossa cidade, a nossa rotina mudou drasticamente. As crianças do município praticamente não saíam à noite, e os habitantes fechavam todas as portas e janelas a partir das 10 horas da noite. E em noites de sexta-feira, a partir das 10h30, haviam relatos de que uma porca de mais de 1,5 metro de altura aparecia nas nossas ruas, nos assombrando com seus grunhidos demoníacos. E passado mais de uma semana de horror, em uma sexta-feira, um bêbado ia passando em frente a um depósito de barro que ficava a uns 500 metros de onde moro hoje em dia. E era quase meia-noite. E foi quando o homem passou por um pé de tamarindo. A criatura mais temida da cidade pulou em cima do bêbado, o derrubando brutalmente no chão. E então mordeu seu braço esquerdo. Nessa hora, ele se lembrou que havia uma faca em sua cintura e rapidamente pegou e assim esfaqueou aquela criatura na região das costelas. A porca soltou um grunhido e foi embora. No dia seguinte, a tal mulher foi na casa da minha falecida avó para pedir lenhas, pois naquele tempo era utilizado o fogão a lenha. E a mulher apareceu toda cortada dos pés à cabeça. E a minha avó, já desconfiada de quem era a tal criatura, deu um frasco de metiolate para ela tratar aqueles cortes profundos. E rapidamente a notícia se espalhou pela cidade. E todos se reuniram para acabar de vez com aquelas noites terríveis. Mas quando chegaram na casa da mulher, já não tinha mais nada, pois ela já havia ido embora e nunca mais ninguém a viu em lugar nenhum. Boa noite. Olá, o meu nome é Gabriel e eu moro em Minduri, Minas Gerais. Este relato eu ouvi do meu avô sobre a fera que é temida pelos homens há vários anos. Bem, vamos ao relato. O ano era 1946. O meu avô era moço naquela época e trabalhava com seu pai em uma fazenda de um coronel que ficava perto da região de Luminárias, Minas Gerais. Este coronel atendia pelo nome de Coronel Germano. Ele tinha uma filha muito bonita, que ele tinha ciúmes doentio dela. Um dia, chegou na fazenda deste coronel um senhor já velho, que tinha 3 filhos já moço e procurando emprego. E como o coronel tinha uma fazenda bem grande, ele os admitiu. Bem, o tempo foi passando e os rapazes construíram uma casa no terreno da fazenda. Um certo dia, o filho do meio daquele senhor se apaixonou pela filha do coronel. Porém, ela não o correspondia. Mas mesmo assim, tratava ele bem por educação. Um dia, o coronel ficou sabendo e ameaçou o rapaz de morte, caso ele não deixasse a sua filha em paz. O rapaz acatou a ordem sem pestanejar. Os dias se passaram e uma certa noite estavam o meu avô e o meu bisavô dormindo na fazenda. E foi quando alguém começou a gritar que uma das plantações de café da fazenda estava pegando fogo. O meu avô e o meu bisavô correram com os outros homens para apagar o fogo. E nessa correria, até o coronel e a sua esposa foram ajudar a tentar controlar o incêndio. E assim, deixando a sua filha sozinha em casa. E no meio do corre-corre,
O meu avô viu um cachorro grande entrar pela porta da casa da fazenda, mas não deu importância, porque algo mais a sério estava acontecendo, que era um incêndio. Então, ele foi com os outros homens apagar o fogo. Tempo depois, o incêndio foi controlado com muito esforço pelos homens. E no fim de tudo aquilo, o meu bisavô, que era um dos responsáveis pela fazenda, foi avisar o coronel que estava tudo sob controle. E como não encontrou o coronel em lugar nenhum, ele foi olhar na casa da fazenda. E foi aí que ele escutou a filha do coronel gritando de dentro de casa. O meu bisavô chamou os outros camaradas que estavam perto. E então, todos foram ver o que estava acontecendo ali. Eles entraram na casa do coronel e foram ver o que estava acontecendo com a jovem. E aí, eles deram de cara com a criatura negra que fedia carne podre. Aquela coisa estava de pé na porta do quarto. Os homens barraram o caminho daquela criatura, mas aquilo saltou pela janela. Um dos homens foi atrás da fera, e o meu bisavô e o outro homem que sobrou foram ver a jovem, e a encontraram morta na cama com o pescoço quebrado e as roupas arrancadas. Depois disso, foi aquele reboliço. Todo mundo foi procurar a criatura, mas não encontraram. Porém, podiam ouvir os uivos de longe. E os homens procuraram até o amanhecer. Até que um deles achou o filho do meio daquele velho que estava nu na mata. O amarraram e levaram até o coronel Germano. E na ira que ele estava, ele mandou matar o rapaz a tiro em frente a todos. E em seguida, jogou o corpo em um rio. E ordenou que os seus capangas fossem atrás do seu pai e dos seus irmãos. Porém, eles não foram encontrados. Passou-se um mês do acontecido e houve na cidade vizinha uma grande festa. E todos os empregados foram naquela festa à noite. E quando estavam todos voltando para a fazenda, foi aí que eles viram a porta da casa do coronel arrombada. E tudo lá dentro estava revirado. E o mais impressionante foi que eles encontraram a mulher do coronel toda estraçalhada e desmembrada. O coronel foi achado no curral a alguns metros de distância. Ele estava todo arranhado e segurando um revólver sem balas na mão. A sua cabeça estava arrancada com a coluna vertebral e tudo. Os empregados não demoraram muito a perceber quem fez aquela chacina. Eles tinham certeza que foi o velho e os irmãos do rapaz morto transmutados em fera. E com a morte do coronel, todos os empregados tiveram que ir embora. E a fazenda ficou de herança para o irmão do coronel Germano. O meu avô e família mudaram para a cidade de Minduri, aonde o meu avô se casou com a minha avó, teve 9 filhos, e o terceiro mais novo sendo meu pai. O meu avô nunca deixou de contar essa história para o meu pai e para os meus tios, que consequentemente contaram para mim. E então eu estou escrevendo para o canal Elite Oculta. Boa noite. Este relato aconteceu em Boa Esperança, no estado do Espírito Santo. E quem me contou foi o meu tio. O meu tio se chama Rogério. Ele trabalha com construção, viaja muito e tem várias experiências estranhas e diferentes com todas essas viagens. Mas a maior dessa experiência
foi em uma casa perto de Santa Maria, em um bairro muito afastado da cidade. Bairro pequeno, localizado no meio do mato. O meu tio estava com várias pessoas analisando uma casa para reformar e um lote para construir. O lote era o mais afastado deste bairro, que ficava a quilômetros longe da cidade. E ele ficou vários dias no bairro e chegou a dormir em uma pequena pousada por lá. Ele disse que nunca sentiu tanto medo na vida em uma noite que dormiu lá, pois ao cair da madrugada, diversos sons estranhos e anormais viajavam pelos quartos do bairro afora. Os moradores locais já estavam acostumados com isso, mas como meu tio não costumava ficar lá, foi a primeira vez que ele ouviu. E na primeira emoção ele ficou com raiva, já que casas que estão perto de presença de animais selvagens perdem o valor. E então ele logo percebeu que aquele barulho vinha do norte, da direção onde estava o lote. O meu tio e o amigo dele foram ver que tipo de animal estava por lá, se era nocivo ou não, já que não conseguiram identificar o barulho que fazia. O barulho era como se fosse de um cachorro com muito medo, choramingando. Mas talvez poderia ser até onça. E ao chegarem no local de moto, eles procuraram algum animal, mas nada acharam. Adentraram o mato e buscaram pegadas ou fezes, mas nada encontraram. Até que foram para a pousada e dormiram. Na manhã seguinte, eles voltaram para ver se achavam alguma pista do animal, mas nada. Então, começaram a pensar que era qualquer coisa menos um animal. Mas por precaução, novamente dormiram lá. E às 3 da manhã, o meu tio acordou com um barulho ensurdecedor. Ele, muito assustado, saiu do seu quarto e ficou muito surpreso, pois ninguém, a não ser ele e o seu amigo, saíram do quarto. Então, os dois saíram da pousada e nenhuma luz se acendeu. E não havia nenhuma alma viva naquelas ruas. O meu tio disse que parecia que estava em um filme de terror. Então, eles foram para o lote verificar se tinha algo errado. E para sua surpresa, todos os postes que colocaram para iluminar a área estavam derrubados. Postes de madeira com refletores. Eles chegaram a pensar que eram obra de algum vândalo e decidiram arrumar uma arma no dia seguinte para espantar os baderneiros. E quando subiram na moto para voltarem para a pousada, um tapa foi o suficiente para que um vulto de quase 2 metros de altura jogar a moto com eles em cima por metros. Ele me disse que achou que foi um carro que havia batido neles, de tão forte que foi o impacto. Porém, eles não viram tal carro. Mas o que eles viram foi um vulto preto enorme, saindo pulando, agarrado em árvores e rindo feito uma hiena. Eles ficaram brancos de medo, levantaram a moto para irem embora desesperados. Bem, conseguiram fugir, mas antes de darem a partida na moto, eles olharam para trás e viram uma criatura que parecia um demônio. Bem, ele não gosta muito de usar o termo lobisomem, porque é muito cético com essas coisas. Mas a semelhança com o tradicional lobisomem é inegável. Bem, mas não era totalmente parecido, pois segundo ele, aquilo tinha mais a forma de um demônio do que de um lobisomem. A criatura era grande, ereta, com olhos vermelhos, com uma pelagem áspera e preta, garras curvadas
E as pernas, como ele diz, foi o que mais causou medo. As pernas da criatura eram curvadas e não eretas, como se os joelhos As regiões norte e nordeste do Brasil é uma região com muito verde, e do contrário do que se pensa, é uma região cheia de vida com uma vasta flora e fauna, com muitas riquezas e zonas ainda inexploradas. Povos indígenas, intocados pela humanidade, isolados nas matas amazônicas. Animais tidos como extintos em abundância nas chapas piauiense e muito mais. Lugares paradisíacos onde nem sequer havia luz elétrica. E foi num desses lugares paradisíacos na Amazônia que eu vivi um dos maiores pesadelos da minha vida. Olá, Fael, e todos os fãs do canal Elite Oculta. Eu me chamo Lucas. Sou biólogo e soldado da Divisão de Pesquisa do Exército Brasileiro. Trabalhamos com uma comitiva itinerária que geralmente faz serviços sociais de concitação da preservação da fauna e flora locais, sendo por muitas vezes acompanhado por unidades de oficiais do IBAMAS e por vezes até por unidades especiais do Exército Brasileiro, como as Forças Especiais Selva. Bem, era mais ou menos abril de 2010, e eu fui designado para coletar amostras e fazer estudos em um dos postos avançados do IBAMA, na Amazônia. Para um biólogo pesquisador recém-formado como eu era, essa missão era quase uma realização de um sonho. De pronto, eu arrumei todas as minhas coisas para passar as 3 semanas numa região onde há uma boa concentração dos povos tupi, que inclusive na ocasião me acompanhariam nas buscas e coletas de metila de estudo. Desembarquei na base da FAB, em Manaus, onde de pronto eu fiz alguns exames de saúde e recebi um rádio comunicador para caso de emergência. E durante os exames, eu recebi as notificações de segurança e algumas outras instruções. E durante as instruções, os oficiais da FAB que fazem a segurança da região me alertaram que, devido a um incidente recente em que um soldado havia disparado e matado um índio, as tensões haviam subido muito em virtude disso, e eles só permitiriam que um estrangeiro, no caso eu, os visitasse. Assim, não permitindo que nenhum outro soldado me acompanhasse. Em virtude disso, eu passei mais uns 4 dias no quartel da FAB para receber os resultados dos meus exames. Ainda na base, enquanto recebia instruções, eu conheci o soldado a quem os povos indígenas tinham raiva, pois o mesmo havia disparado contra um índio dias atrás. Ele era um senhor de mais ou menos uns 40 anos e não fazia parte da FAB. Porém, ele fazia parte de um grupo do exército que auxilia na segurança. Ele era um integrante das Forças Especiais Selva. Em muitas das nossas instruções, entre intervalos e cigarros, eu pedi a ele para me contar o porquê do disparo contra o índio. E o relato dele foi algo que mudou a minha perspectiva das coisas. O seu nome eu não posso divulgar por motivos óbvios, mas aqui vamos chamá-lo apenas de Soldado. O soldado contou para mim que tudo começou em um bar próximo ao posto avançado da FAB, onde os soldados e cadetes costumavam beber nos finais de semana.
e com ele não seria diferente. O soldado conta que na noite do incidente, ele e os seus amigos estavam neste bar, onde estavam tocando outros colegas da cidade que faziam pequenos shows pela região. E que nessa festa tinha muitas pessoas de vários lugares. E entre essas pessoas, tinha alguns índios e algumas índias que os acompanhavam. Em certo momento, o soldado começou a dançar com uma moça indígena que estava na festa. Segundo ele, foi a moça que o chamou para dançar. E os mesmos dançaram até umas 4 ou 5 músicas juntos. Até que, no calor do momento, os dois se beijaram. E esse teria sido o estopim para uma briga entre os índios, os soldados do exército e da FAB, que estavam ali. Em um lado, os índios estavam alegando que os soldados estavam violando a pureza das índias. E do outro, os soldados que não davam para trás. Só que naquela noite, os índios estavam em menor número. E depois, algumas cadeiras e socos acabaram saindo do bar, sobrando apenas um deles parado na frente do bar, olhando todos os outros soldados. No calor do momento, o soldado que me contou o relato acabou expulsando a pontapés, mas não antes de ouvir da boca do homem palavras em tupi impronunciáveis. Mas com o tom que o índio falou, só poderia ser coisa ruim. O dono do bar não deixou por menos e acabou expulsando todos dali. Mas ainda em meio a toda a confusão, a índia que havia dançado com o nosso soldado acabou ficando para trás. E ele disse que a levaria em casa, ou pelo menos perto de sua tribo, para que não caminhasse sozinha nas estradas abandonadas do povoado. Ele conta que se despediu dos amigos e disse que levaria a moça em sua tribo. Os amigos se ofereceram para ir, mas ele recusou a oferta. Disse que ia sozinho para terem mais intimidade e que estava armado caso algum engraçadinho tentasse o machucar. Eles saíram nas estradas que cortavam a mata em direção à tribo da moça. E entre conversa e beijos, já no meio do caminho, enquanto passavam por uma ponte de tábuas soltas, o soldado conta que viu algo correr para debaixo da ponte, no lado oposto de onde estavam indo. Aquilo parecia um animal muito grande. E o que ele viu foi um pouco do reflexo dos seus olhos amarelos. Mas como o soldado estava bêbado e julgando ser um cão ou algo da mata, ele apenas sacou a sua arma do coldre e seguiu ponte à frente, distraindo a jovem índia, para que ela não ficasse impressionada com aquilo. Bem, ele a deixou bem próximo de sua tribo, de maneira que ficou observando ela entrar em sua casa, para então só assim ele voltar para sua base. Era um caminho de quase 4 horas de caminhada da tribo da jovem índia até a base. O soldado, ele vinha na estrada com muita cautela, pois ele estava bem próximo da ponte aonde tinha avistado o vulto. Apanhou um galho de mato e foi segurando de forma a ficar meio escondido de trás do galho. Então, ele andou beirando o mato grande na beira da ponte, na tentativa de ver o animal lá embaixo da ponte. Mas o que ele viu não era uma onça, e nem mesmo um javali ou um porco do mato. Ele conta que quando se aproximou, o que estava debaixo da ponte, olhando para a direção da estrada, era um animal imenso com as pernas que pareciam estarem quebradas e com orelhas grandes que arrastavam no chão.
Os braços dianteiros eram curtos e o focinho era totalmente deformado. Os dentes da criatura estavam à mostra e aquilo tinha muitos pelos na parte de cima do corpo, só que poucos pelos desgrenhados na parte de baixo. O soldado conta que não sabe como, mas aquilo sentiu a sua presença e começou a farejar o ar em sua direção. Então, aquela coisa se vira na direção em que o soldado estava e investiu com muita fúria para o seu lado, na tentativa de o abocanhar. O soldado conseguiu acertar 2 tiros na criatura. Aquilo urrou forte, como se gritasse, mas mesmo assim não desistia de forma alguma. Até que o soldado, num surto, acabou caindo no riacho que passava perto da ponte. E numa sorte grande, ele se agarrou a uma pedra e ficou ali, enquanto aquela coisa corria de um lado para o outro, atirando pedras e galhos na direção do soldado, tentando o atingir a todo custo. Ele conta que o bicho sangrava a ponto de marcar o chão, mas a sua sede de sangue e ódio eram tão grandes que aquela coisa só saiu dali de fato quando o sol já estava prestes a nascer. Mas o soldado só saiu da pedra onde estava quando os membros do exército apareceram para resgatá-lo. Ele relatou tudo isso aos seus superiores, mas no mesmo dia, o índio, aquele que o soldado havia se envolvido na confusão na noite passada, havia sido encontrado com marcas de tiro de uma bareta 9mm, a mesma pistola que o soldado portava. Bem, foi dado total descrédito ao depoimento do índio, e isso gerou revolta e comoção nas tribos ao redor da base. Pois de um lado, o índio jurava que o soldado havia atirado nele. Porém, o soldado alegava que havia atirado em uma criatura dos infernos. Boa noite. Eu já vi muitas coisas nessas minhas viagens, coisas que até Deus duvida. Muita maldade humana, pessoas sem coração e gente que agredia os próprios pais. Pessoas que faziam trabalhos de magia negra para prejudicar a outros e pessoas que prejudicavam a outras de propósito. Eram tantas coisas que eu não consegui ficar no emprego por muito tempo. Mas o pouco que fiquei, eu aprendi, vi e fiz coisas inimagináveis. Olá, eu me chamo João. Atualmente tenho 54 anos e sou encostado por lesão no trabalho. Mas não fui lesionado nesta ocorrência. Mas enfim, eu trabalhei por muito tempo como socorrista, pelo que na época era o GAT aqui na cidade de São Paulo e região. Mas acontece que eu não cheguei a trabalhar na grande São Paulo. E quando entrei para o GAT, eu fui logo alocado para uma cidade um pouco menor no interior, chamado São José dos Campos. Na ocasião, eu fui designado para socorrista na unidade em questão. Na época, trabalhávamos em ações conjuntas com os bombeiros e geralmente com o apoio da PM, que sempre fazia nossas escoltas e ajudava no acesso a ocorrências com feridos, principalmente quando a ocorrência envolvia brigas ou trocas de tiros. O meu relato aconteceu em meados de 2007. Para ser mais exato, era dezembro de 2007.
E para nós do GAT, para os bombeiros, policiais e hoje também para o pessoal do SAMU, sabemos que dezembro é sempre um dos meses mais corridos, pois é quando as pessoas estão de férias e geralmente começam as festividades de família e onde na maioria dos casos o pessoal mais ingere álcool. E essa é a combinação perfeita para a confusão. Enfim, era junho de 2007, uma noite fria e de garoa como sempre em São Paulo. E como estávamos na alta temporada de férias, todos os agentes, sejam os bombeiros como nós do GAT, estávamos de prontidão para possíveis ocorrências. E naquele dia mesmo, já tínhamos atendido a 4 ocorrências de acidente. E por conta disso, estávamos alertas para as próximas horas, pois à noite chuvosa, as coisas tendem a serem mais agitadas. Bem, era por volta de 8 da noite. Estávamos jogando carta e conversando, quando um sinal sonoro soou alto e ecoou dentro do galpão da nossa unidade. Foi uma correria só. Corri, apanhei o meu macacão e ainda vestido a parte de cima, entrei na ambulância acompanhado pelo motorista, um médico e um oficial dos bombeiros, que nos acompanharia para garantir a nossa segurança. O Compom dizia que a ocorrência era na zona rural, próximo a um ponto onde uma linha de trem de cargas passava. Era uma ocorrência de acidente envolvendo um motociclista próximo à linha do trem. As autoridades acionaram a empresa que administravam a linha de trem e pediram a suspensão de operações da linha de trem, e recebemos positivo para a locomoção até a localização. Chegamos na ocorrência depois de uns 20 minutos, e no local já haviam muitos populares segurando alguns pedaços de pau e pedras. À frente da pequena multidão, víamos o motociclista que, muito machucado, pedia por ajuda. Poucos metros depois dele, tinha a sua moto toda quebrada. Algumas coisas chamavam a nossa atenção. Tanto a moto quanto o motociclista estavam num ponto da linha de trem, bem afastado do cruzamento por onde passava o trem. As pessoas que estavam na localização pareciam olhar ou procurar algo na mata, e alegavam ter visto algo próximo ao homem quando ele caiu. E o homem tinha várias marcas de arranhões e mordidas pelo corpo, que sugeria um ataque de animal selvagem. Entretanto, na fauna da região não tem e nem tinha predadores que fossem capazes de o fazer, e tampouco seria algum animal fugido de algum zoológico. O homem parecia sofrer de delírios por conta da queda, ou pelo menos era isso que eu pensava. Ele falava sobre ter sido atacado e derrubado por uma coisa de pelos cinzas e com poucos pelos e garras. Ele dizia que aquilo queria comê-lo e implorava para que não deixássemos. Eu, na tentativa de acalmá-lo, contei que tínhamos trazido conosco uma unidade da PM e que eles estavam fazendo a segurança, e também o homem precisava ficar quieto e me deixar ajudá-lo. Ele estava com uma febre altíssima, incomum para o tipo de acidente que ele sofreu. As feridas, que pareciam ter sido causadas por mordidas, estavam sangrando muito, e parecia apresentar algum tipo de anticoagulante que fazia com que sangrasse o seu corpo caso fosse movido. Mas ele só sangrava quando era movido, assim tomando a sua movimentação impossível por alguns minutos, pois precisava que o coagulante agisse para podermos movê-lo. Pedi que o pessoal acionasse de fato a PM para ajudar na dispensão dos curiosos que dificultavam o nosso trabalho e mobilidade.
mas não precisou. Pouco a pouco, as pessoas foram deixando o local e nos deixando a sós com o rapaz. Em virtude da condição do rapaz e para mantê-lo ocupado, eu fiquei ao lado do mesmo, conversando com ele para mantê-lo lúcido, enquanto o pessoal pegava gases, soro e algumas outras coisas na ambulância. O nosso motorista estava assinalando as estradas ali próximo, para evitar outros acidentes. E com o assunto já se esgotando e o homem quase já estabilizado, eu decidi perguntar sobre o que havia acontecido. Ele disse que estava esperando um trem passar e que era praticamente o último vagão, quando ele viu pelo retrovisor da moto um par de olhos amarelos o encarando. Ele disse que na hora ele lembrou que a sua falecida avó lhe contava que perto daquela região já tinha visto um bicho cinza de olhos amarelos que corria atrás do povo. E a sua finada avó dizia se tratar de um chupa-cabra. O rapaz ali deitado na beira dos trilhos contou-me que quando se virou para olhar, ele só viu os olhos amarelos já quase em cima da moto. Sentiu as garras o agarrar e então acelerou a moto e perdeu o controle, por conta das mordidas e arranhões da criatura. A coisa o mordia em vários lugares e ele sentia como se duas agulhas de injeção cravassem na sua carne e ele ficava dormente. E que se não fosse aquele grupo de pessoas, ele morreria ali mesmo. Neste mesmo instante, eu associei os acontecidos e entendi que se tratava de um delírio que ele teve. E o que quer que poderia ter de fato acontecido seria mesmo um ataque de animal selvagem. E que a mente dele havia criado essa imagem de chupa-cabras, baseado no que a avó dele o contava quando era viva. Mas para o meu desgosto e minha surpresa, eu vi no outro lado da linha de trem um par de olhos amarelos me olhando. E na hora que vi, eu gelei. Fiquei estático, olhando aquilo fixamente. Comecei a gritar por ajuda dos outros que vieram correndo ao meu encontro. O pessoal iluminou para onde eu dizia ter visto o animal, mas nada estava ali. Apenas uma marca no chão, molhada de patas de algum animal que parecia ter patas como as de galinha. Ou pelo menos o formato eram como pés de galinha, só que maiores e com garras grandes. Mas além disso, não havia mais nada. Fiquei com muito medo e tratei de tirar aquele homem dali. E o Copom avisou que tinha uma locomotiva se dirigindo para a nossa posição. E que por algum motivo ela estava com problemas de rádio e não conseguiria se comunicar conosco. Levantamos o corpo na mata e o colocamos na ambulância. Bem, já dava para ver o farol da locomotiva vindo próximo a uma curva ali perto, de onde estávamos. A moto do homem ainda estava sob os trilhos. E tentando evitar mais um acidente, eu corri para retirá-la dos trilhos. A ambulância já estava fechada e eles só me esperavam para irmos embora. Porém, quando eu retirei a moto, já era muito tarde e a locomotiva já estava bem próximo, impedindo o meu retorno para a ambulância. E ali, separados por 100 vagões, eu teria que esperar por quase 30 minutos até que o trem passasse por completo. Senti uma sensação terrível de que eu estava sendo observado. Olhei ao redor. A uns 20 metros de mim, um par de olhos amarelos me observando, de dentro do mato. Engoli a seco, segurei firme na mão o meu bisturi. E na outra mão, eu segurei um pedaço de galho. Pensei que naquele momento
eu veria o animal selvagem que atacou o homem. Comecei a fazer barulho gritando para tentar assustar o bicho, na tentativa de afastá-lo. E foi quando aquilo piscou de uma forma estranha, como se as pálpebras fossem verticais como as de um réptil, como camaleão ou iguana. O meu corpo gelou e aquilo pareceu sentir o meu medo. E foi quando a coisa saiu de trás da moita que se escondia. Era uma coisa grotesca, de pelo cinza e bastante enrugada, com olhos grandes e amarelos que parecia brilhar à noite. O focinho curto como de um porco. Aquela coisa abriu a sua boca enorme com muitos dentes, mas com apenas 2 dentes grandes na parte da frente, que mais pareciam serem presas de uma cobra. A criatura se agitava de um lado para o outro, como um cão que acoa uma presa. As suas patas traseiras eram menores que as dianteiras. A cabeça era oval e emitia um som estranho como um grunhido, misturado a um chiado que de fato parecia ser de uma cobra, ou então como os guizos de uma cascavel. A criatura investiu contra mim com toda a fúria, e eu logo dei-lhe uma pancada com um galho. E seguiu-se uma luta por minha vida contra algo enviado direto do inferno para me atormentar ou me matar. E seja lá o que fosse aquilo, queria muito me pegar. A cada investida, eu dava seguidos passos para trás, tentando escapar dos ataques daquilo. Mas mesmo assim, a criatura cravou as suas garras no galho, o jogando longe de mim. E eu senti quando seus enormes dentes aterraram-se em meu braço, que na mesma hora esquentou e adormeceu. Eu vi o meu sangue escorrer e cair no chão. A visão ficou escura e parecia que aquele era o meu último dia de vida. A criatura se preparava para mais um ataque. Me apeguei a Deus e a visão embaçava e eu cambaleava. E foi quando vi aqueles olhos vindo correndo em minha direção. Senti as suas garras em meu abdômen. E no último esforço, eu cravei o bisturi no olho da criatura, que na mesma hora saltou para longe de mim. O trem terminou de passar, e eu vi o motorista correr para me segurar antes que eu caísse no chão. Acordei na manhã seguinte, no mesmo quarto de hospital que o motociclista estava. O mesmo me olhou e perguntou se agora eu acreditava que era verdade sobre o chupa-cabras. E este foi mais um caso registrado como ataques de animais selvagens Brasil afora. Mas para mim, sempre será o dia que eu fiquei cara a cara com o chupa-cabra de São José dos Campos. Boa noite.